para gravar. Aí, tá gravando. Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai retomar os encontros do nosso grupo, né, os métodos de leitura de textos em Lacan. Já faz um tempo que a gente tem esse grupo, acho que desde 2025. Acho que desde o primeiro semestre de 2025, ou o segundo semestre de 2024. E hoje eu pensei, então, em fazer uma espécie de um panorama, né, assim, do porquê desse grupo, de como começou a pesquisa, né, mais ou menos até o ponto que a gente chegou, e o que a gente vai fazer daqui para frente, né? O que a gente está fazendo e vai continuar fazendo, na verdade, né? É, tanto para né, os participantes novos, né, quanto para a gente que já está há mais tempo, para a gente também retomar. Acho que é importante retomar e colocar, né, um certo, tentar organizar assim um pouco, né? Claro que não vai dar para trair tudo, mas e aí eu vou falando, né? Se tiverem algum comentário a fazer, né, alguma dúvida, algum comentário, qualquer tipo de comentário, vocês podem levantar a mão e comentar, tá bom? Eu não preparei nada visual, então eu vou só comentando aqui. Então, assim, esse grupo, ele começa, né? Assim, eu vou falar da pesquisa primeiro. Essa pesquisa começa a partir de uma dificuldade minha de ler o Lacan. Então, alguns anos atrás, né, assim, quando eu comecei a coordenar grupos de estudo, né, aí do texto do Lacan mesmo, né, sem ser de comentadores, eu deparei, né, com acho que a dificuldade que todo mundo tem, que é a dificuldade de ler o Lacan, de compreender o que ele está propondo, né? E eu não tinha uma formação, eu não tive uma formação, né, embora teve na graduação, né, assim, aulas de leitura, de escrita, mas eu não tive uma formação na graduação muito específica e direcionada para a abordagem desse tipo de texto, né, assim, esses textos que eles chamam de textos complexos. E aí eu fui pesquisar, né, assim, eu não sabia, né, ignorante no assunto mesmo, assim, não sabia, e descobri que tinham vários autores contemporâneos, né, comecei pelos contemporâneos, que discutiam esse tema dos métodos de leitura. Eu já tinha feito mestrado, né, assim, quando eu já tinha feito mestrado na USP, na psicologia clínica, e nunca tinha me deparado com isso. Assim, não era algo que eles davam que eu aprendi na graduação, fiz na PUC, em Minas Gerais. Não foi algo que eu aprendi durante a pós-graduação na USP, também não nas aulas, nunca vi essa discussão. E aí eu comecei a pesquisar, né? Aí eu fui achar na filosofia, né? Tem um professor da filosofia que chama Marco Sacri, que ele tem um projeto lá que chama Pleia, que é Prática de Leitura Escrita, e ele tem um livro que também chama Prática de Leitura Escrita, inclusive eu indico, né? Depois eu posso passar para vocês, no qual ele vai apresentar estratégias de leitura textual e estratégias de escrita. Então, eu comecei por esse texto dele, né, por esse livro dele. Ele foi um convidado nosso no projeto que a gente tem de escrita aqui na Pola. Tem um vídeo gravado no site da Pola, depois no YouTube da Pola, depois vocês quiserem assistir. Então, ele faz uma pequena introdução aí dessa discussão, né? E uma das coisas e também eu encontrei o Robson Cruz, que também tem o vídeo dele lá no site da Pola, ele veio conversar com a gente também, e ele fala também sobre as problemáticas aí mais de escrita, né, mas que para escrever bem você tem que ler bem, né, então, que envolve leitura e escrita. E o Antônio Joaquim Severino, né, que ele tem um livro bem pequenininho, foi por ele que eu comecei, chama Como Ler um Texto de Filosofia. É bem fininho, também tem o PDF, eu posso mandar para você. Foi por ele que eu comecei, né? E todos esses autores, eles vão dizer que para a leitura de textos
né, científicos, filosóficos, ou metodológicos, ou sistemáticos, complexos, né, que eles chamam, cada um usa uma terminologia, é necessário que você tenha um conhecimento em métodos de leitura de textos específicos. Por quê? Porque os métodos, né, a forma de ler texto que a gente aprende no ensino médio, né, na escola, não nos habilita para esse tipo de texto, porque não é esse tipo de texto que a gente lê na escola. Então, quando a gente entra na graduação, né, o ideal seria a gente ter aulas para aprender, né, assim, uma teoria, aula e prática, né, técnicas também, para a gente aprender a leitura desse tipo de texto. Né? Quando a gente fala de método de leitura de texto, né, a gente está falando ao mesmo tempo de teoria de leitura e de técnicas de leitura. Né? Não são técnicas pelas técnicas, né? Porque técnica pela técnica vira algo reprodutivo, vira algo padronizado, que você vai repetir sem reflexão. Né? Então, métodos de leitura implica uma articulação entre teoria e técnica. Uma tem que estar articulada à outra. Né? A técnica, ela deriva da teoria. Né? A técnica pela técnica é só uma ação irrefletiva. Então, eles dizem que assim, a gente não tem essa teoria, né? E a gente, portanto, não tem essa técnica. E isso é um problema da maioria dos cursos de graduação do Brasil. Então, essa formação do ensino médio para a graduação não existe, né? Para a maioria das pessoas não existe. E mesmo na graduação, na maioria das universidades, mesmo públicas, né? Mesmo as públicas que são voltadas para a pesquisa, mesmo cursos de filosofia, o Marcos Sacchini vai dizer que não tem, né? E a partir disso ele inventou esse PLEA, né, na USP, na filosofia, que é justamente, vamos dizer, para tentar, de alguma maneira, dar conta desse gap aí. Então, né, outra coisa que esses autores vão dizer que, então, o problema de leitura, ou essa dificuldade, por exemplo, de leitura que eu tive com Lacan, né, ele vai encontrar também na filosofia, porque os textos de filosofia são tão complexos quanto, né, a gente não lê Heidegger, lê Hegel, né, são tão complexos quanto, e que esse problema, né, então não é um problema individual. Então, a minha dificuldade de leitura, eu percebi que é uma dificuldade coletiva, social, que é fruto, né, da estrutura de ensino do país. Então, está conectada a essa dimensão social. Mas também está ligada a questões de classe, né? Porque, assim, pessoas que têm mais privilégios vão ter acesso a escolas, universidades, né? E até mesmo, né, a própria formação familiar, né, já introduz eles já pode introduzir a pessoa numa experiência de leitura, né, e de aprendizado, né, de técnicas ou de métodos de leitura que uma pessoa de uma outra classe não vai ter. Né? Então, a depender, né, da tua origem familiar, da classe, das pessoas com as quais você convive, e né, da universidade que você fez, ou da escola que você frequentou, você pode ter mais aptidão, né, que as pessoas no geral, porque o conhecimento ali pode ter sido transmitido, às vezes não de maneira formal, mas pode ter sido transmitido de forma tácita, ou seja, de forma implícita. E aí vamos ver outras questões, né? Questões de classe, envolve questões de raça, envolve questões de gênero, que dificultam, né? Possibilitam ou dificultam acesso a esse tipo de método. Né? E aí a gente vai ver também essa problemática surgir no campo psicanalítico, né? Porque todo psicanalista pressupõe-se que ele tem que ter uma formação acadêmica para, né, se formar psicanalista, seja em psicologia, seja em filosofia, seja em sociologia, seja em antropologia, só psiquiatria, qualquer tipo de formação acadêmica, né? Algumas formações, né, são mais voltadas para a leitura, né, tipo letras, filosofia, algumas mais método, né,
a filosofia, por exemplo, e as letras, e outras não, né? Embora o texto seja o material central ali, normalmente você não aprende a ler, você não tem disciplinas, né, que discutam métodos de leitura e técnicas de leitura para esses textos em específico, né? Que também os métodos de leitura vão ser diferentes, né? Podem ser diferentes e as técnicas a depender do texto, né? Texto científico, texto filosófico, vai depender de como o texto está formatado. Então, na psicologia, por exemplo, né, a gente não costuma ter essa formação, o que vai impactar na nossa formação como psicanalista, porque vai limitar, vai dificultar a nossa leitura do texto freudiano, ou lacaniano, né, nossa apreensão, especialmente do Lacan, mas do Freud também. Porque o texto do Freud ele também tem uma estrutura, né, a estrutura que tem lá é dissertativa argumentativa, onde ele vai construindo, né, hipóteses, problemas, vai argumentando, né, em defesa de uma tese, tentando provar uma tese. Para conseguir, né, compreender esses textos, você precisa entender como eles são montados, como eles são organizados. E para entender essa estrutura, você precisa de uma teoria para isso, né, que aí vai te dar técnicas para construir isso. E é interessante, né, isso, né, aí indo um pouco para o Lacan, né, é outra época, é outro contexto, né, sei lá, França, sei lá, 1950 a 1980, o sistema de ensino francês é outro, né, é um momento, né, da intelectualidade lá efervescente em Paris, a formação, claro, das pessoas lá são diferentes aqui do Brasil, mas o Lacan apontava, né, também um gap nessa dimensão dos métodos de leitura na formação, não só dos psicanalistas, né, mas de todas as pessoas que se formavam academicamente ou na escola, né. Por exemplo, eu tenho uma citação dele aqui, vou ler para vocês. Está na entrevista de Lacan a Caruso, que é uma entrevista que ele deu a Caruso em 1969. Ele fala assim: meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem por saber que é o que Freud quis dizer. E a primeira condição para isso é que leiam com seriedade, né? É que leiam a Freud com seriedade. E não basta. Isso não basta, porque como uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que a gente saiba ler, é necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Então, eu acho muito interessante, né, esse diagnóstico, vamos dizer, que o Lacan faz em 1969, né, na França, de que é necessário um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Essa, né, é a proposta, por exemplo, desses autores que eu trouxe, né, especialmente o Marco Sacchini. É preciso passar por um processo educativo, né, então, um processo de construção, né, de conhecimento, aí teórico e técnico, que te permita ler de novo, ou seja, de uma forma diferente ali, né, da educação secundária e da educação superior, como te ensinou um texto. E aí depois aqui ele vai dizer, né, ele vai trazer como é o método de leitura, que é isso que a gente está estudando, né, mas não vou entrar nisso nesse momento. Mas o mais importante é preciso aprender a ler de novo um texto. Aí vem a questão, né, que processo educativo é esse? Como se dá esse processo educativo? Como é que faz esse aprendizado? Né? E o que seria essa nova forma de ler um texto?
assim, há vários processos educativos, né? Há várias formas de ler um texto, não existe uma só, né? Há vários métodos de leitura de textos, teorias, né, de leitura de texto, consequentemente de técnicas, que a gente vai eleger, né, a depender do campo que você está, a depender do texto, a depender da pesquisa que você está fazendo. Agora, nosso trabalho aqui é tentar pensar, né, quais métodos, né, que tipo de método de leitura, né, seria interessante, ou é interessante para a gente ler o texto do Lacan, especificamente, né? E né, adiantando aí um pouco o objetivo do grupo, né, e um dos caminhos para isso, né, foi por isso que o grupo foi montado, é recuperar os métodos de leitura que o próprio Lacan utiliza, né, esse jeito dele, né, de ler, recuperar o modo como ele lê o texto do Freud, né, e também eu acho que dos outros psicanalistas que ele critica, né, de outros autores, mas a gente está focando no Freud nesse primeiro momento, né? Então é recuperar os métodos de leitura que o Lacan emprega na leitura do texto do Freud, né? Tentar sistematizar isso, que não está sistematizado, né? Vai aparecer muito esparso, ali, disperso, vamos dizer, na obra dele, e a partir dessa recuperação, fazer uma sistematização do que seria esse método de leitura, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto técnico, para a gente entender, né, de uma forma crítica, e aí, né, entender o que ele está querendo dizer com essa novidade, com esse jeito novo de ler que ele propõe. Né? E aí pensar, né, dá para aplicar isso ao próprio texto dele? Né? Isso facilitaria a gente compreender o texto dele? A hipótese é que sim. Pode ser que não, mas a nossa hipótese é que sim. Isso facilitaria, né, a gente ler outros textos? Né? É um método muito específico que ele desenvolveu, muito particular, ou não? É um método que ele importa de outras áreas, traz de outros campos. Né? O que a hipótese que a gente está trabalhando é que ele traz de outros campos. Né? Um deles é da filosofia, da cultura judaica. Então, aí a gente tem um ponto importante, né, que a gente vai encontrar no próprio Lacan, a necessidade, né, da necessidade desse processo educativo. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui, ao mesmo tempo, a gente entende que é um processo educativo. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente está praticando, a gente está estudando essas teorias, vamos estudar os procedimentos, né, a técnica, né? Então, esse é um primeiro passo, assim, né? Assim, então, o próprio trabalho aqui já vai nos permitindo, né, construir, né, essa nova forma de ler o texto. Com o tempo, a gente vai sistematizando aí. Como é um trabalho, como é um work in progress, né, assim, não está no Lacan, assim, de uma forma tão evidente, a gente está construindo, e a gente tem pouca referência na psicanálise para avançar com isso, né? Se a gente fosse estudar transferência, a gente tem bastante material já de onde partir. O seminário do Lacan chama transferência. Se a gente fosse estudar a técnica psicanalítica, tem alguns textos sobre a técnica, né, que a gente poderia recorrer. Tem um livro do Lacan sobre os escritos técnicos do Freud. E assim, né, sucessivamente. Então, assim, tem no campo, alguns temas do campo já estão bem avançados na discussão. Né? Então, quando você vai trabalhar com eles, dá para você voltar para eles, fazer um estado da arte ali, entender o que já estudaram, localizar as lacunas, né? Ou localizar pontos ali que você acha que são criticáveis, que devem ser pensados a partir de uma outra perspectiva e avançar a partir dali. Nesse caso, a gente não tem, né? É muito escassa a literatura de onde a gente pode partir. E o que a gente tem também está muito disperso. Então, a gente também tem que ficar caçando nos autores e momentos que eles trazem algum comentário sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto, né? Assim, então, a gente precisa, né, desenvolver aí um novo modo de ler, né? E a gente vai ver se o modo que o Lacan lia pode ser empregado, né? Pode nos servir como esse novo modo de ler, inclusive para ajudar a compreendê-lo melhor. Né? Essa é a nossa hipótese, que é uma hipótese baseada também no próprio Lacan.
Ele diz que para a gente compreender o texto, a gente primeiro tem que entender as regras de construção desse texto, né? As regras de construção do pensamento do autor. E as regras de construção do pensamento do autor estão intimamente conectadas com o método que ele empregou para essa construção. Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto aí também, né, que o Lacan traz, que ele faz uma conexão, é entre métodos de leitura e prática clínica. Aí eu vou ler um outro trecho, uma outra citação, que está na Coisa Freudiana, né? Aquele texto, né, é uma conferência, né, uma apresentação que ele faz em 7 de novembro de 1955. Então, aquele texto é de 69, né? Agora a gente vai voltar para 55. Nesse texto, né, o contexto ele está fazendo um comentário sobre o projeto de retorno a Freud, né? Ele vai dizer que o projeto de retorno a Freud não é para voltar para Freud e reproduzir, vamos dizer, o que Freud trouxe, né? Não é mais do mesmo, né? Mas é uma análise crítica do Freud. Ele vai dizer isso em vários momentos dos seminários, né? Que o que ele está propondo é uma análise crítica do Freud, entender se os problemas que ele levantou são problemas ainda na psicanálise, se os problemas que ele levantou não são problemas, tem que ser descartados. Se são problemas, a gente tem que pensar e avaliar se a resposta que ele deu é suficiente, ainda é válida, ou propor novas respostas. Então, assim, ele está fazendo uma análise crítica do Freud, né? Não é uma continuidade do Freud, não é uma repetição do Freud em outras palavras. Então, não tem essa... Então, assim, não, a partir dessa leitura metódica do Lacan, a gente percebe assim, Lacan não está reproduzindo Freud. Lacan não está falando a mesma coisa que Freud falou. Lacan não está... o que você encontra no Freud não é o que você encontra no Lacan. Há uma divergência, né? Ele parte do Freud, parte do pensamento do Freud, parte do texto do Freud, né, de coisas que estão no texto, que não estão no texto, mas não é uma reprodução, né? O Lacan desenvolve uma teoria e ideias, ele é um autor, né? Então, ele desenvolve ideias, ele desenvolve teses, ele desenvolve conceitos, que foi ele que inventou, né? Não inventou sozinho, como se ele fosse um gênio, né? Ele inventa a partir do Freud, a partir da linguística, a partir da filosofia, da matemática, etc., né? Mas ele, né, parte de lá e dentro vamos dizer assim, da pesquisa dele, ele vai metabolizando, né, isso que vem de outros campos, né, as teorias, vai metabolizando o que ele retira dessas outras teorias para produzir algo, né, assim, em certo sentido, inédito, né, pelo menos autoral. Então, ele está comentando esse projeto, né, e está comentando, né, aí ele entra num comentário sobre a prática, né, o que ele desenvolve dentro dos seminários. Mas o comentário dele não é teórico, ele faz um comentário técnico, ele faz um comentário mais metodológico, mas é mais técnico, né, do que metodológico. Então, ele faz um comentário dos efeitos que o emprego da técnica que ele utiliza tem sobre o texto do Freud, o que ela permite, né, que é a disciplina do comentário, que não foi ele que inventou, né? Era uma prática comum entre, sei lá, Kojève fazia isso, Corrêa fazia isso, né? Vários outros autores, é uma prática comum dentro da academia, especialmente dentro da filosofia. Então, ele importa um método acadêmico, né, para produzir os seminários dele, e aí ele vai dizer assim, quais efeitos, né, tem sobre o texto e quais efeitos tem sobre os estudantes lá, os psicanalistas que acompanham o seminário, e quais efeitos tem sobre a prática clínica desses praticantes, desses psicanalistas. Então, eu vou ler para vocês, né? Ele está falando sobre o seminário. Estaria eu lhes ensinando alguma coisa ao lhes dizer que esses textos, os textos freudianos, nos deram, a mim e aos que me seguem, a surpresa de verdadeiras descobertas? Então, um emprego, né, metódico de uma abordagem dos textos freudianos leva a surpresas, a descobertas,
né, a encontrar coisas ali que não haviam sido encontradas antes por outros psicanalistas. Eles vão de conceitos que se mantiveram inexplorados a detalhes clínicos deixados ao sabor de nossa exploração e que atestam a que ponto o campo de que Freud teve a experiência ultrapassava as vias que ele se encarregou de nos abrir. E a que ponto sua observação, que às vezes dá a impressão de ser exaustiva, pouco se suscitava o que ele tinha que demonstrar. Então, o que permitiu, né? Então, assim, essas descobertas são conceitos que não tinham sido explorados antes por outros psicanalistas, né? O Lacan vai destacar determinados conceitos que não foram explorados e vai explorá-los. E explorá-los não quer dizer somente compreendê-los, né? Dar destaque a eles e compreendê-los. Tem também. Né? Mas podem ser também, né, partir de conceitos que não foram nem desenvolvidos totalmente por Freud, ou desenvolvidos de alguma forma, e seguir o desenvolvimento deles, né? Inclusive em outros sentidos. Né? O conceito que ele usa, por exemplo, para pensar o operador ali, né, estrutural na psicose, né? A Verwerfung, né? Não sei se é assim que pronuncia, da fluoroclusão, ele extrai do Freud. Mas no Freud não tem o mesmo sentido que ele emprega. Ele dá um outro sentido. Então, ele explora esse conceito lá, por algum motivo, né? Ele entende que a partir do que o Freud propõe, daria para transpor para a teoria da psicose, que ele forjou, né? Ele critica também a teoria da psicose do Freud, e propõe aí uma outra forma de compreensão, né, uma outra elaboração da teoria. Então esse conceito também vai adquirir um outro sentido dentro da teoria dele. Outra descoberta são detalhes clínicos. Então ele vai voltar para os casos do Freud e vai evidenciar elementos que não foram evidenciados. Ou ele vai ler, né, detalhes clínicos, né, ou interpretações do Freud a partir de uma outra chave. Exemplo, intervenção sobre a transferência, que ele volta para o caso Dora, né? Faz uma releitura do caso Dora a partir da dialética, né? Exemplo, que é um texto que a gente está estudando, que a gente vai trabalhar no próximo. A leitura ou a releitura que ele faz do texto do Sonho de Irma. Sonho de Irma é considerado por Freud como o sonho inaugural da psicanálise, e o Freud propõe uma interpretação. Lacan volta a essa interpretação do Freud e propõe uma outra interpretação. Não exatamente do sonho, né? Ele vai fazer alguns destaques ali, mas vai reinterpretar. Então, isso, né? E por que isso? Né? Porque, para o Lacan, ele fala, o campo de que Freud teve a experiência ultrapassava vias que ele se encarregou de nos abrir. O que isso significa? Isso vai aparecer em outros momentos da obra dele. Para o Lacan, a obra do Freud é uma obra aberta, né? Assim como a obra dos grandes pensadores, né? Do Aristóteles, do Platão, do próprio Lacan, são obras abertas, né? Então, são obras que admitem inúmeras interpretações, né? Inúmeras leituras e interpretações, né? É como se essas obras fossem laboratórios de pesquisa, aonde, né, a gente pode se aventurar, mas dependendo, né, dos pressupostos de leitura que você tem, dos objetivos da pesquisa que você está fazendo, né? Então, assim, da posição que você assume e do que você está buscando ali, você pode encontrar coisas diferentes. Você pode descobrir coisas que outras pessoas não descobriram. Você pode, né, se deparar com a mesma coisa que outras pessoas se depararam e ler de uma outra forma, entender de uma outra forma. Então, para o Lacan, a obra do Freud é uma obra aberta. Então, não tem como alguém chegar e falar, esta é a leitura definitiva do Freud. Esta é a leitura verdadeira do Freud. Embora o Lacan tente fazer isso, né? Ele usa essa retórica, né? Mas isso não é possível, né? E assim como o Lacan, não dá para a gente dizer que tem uma leitura única do Lacan. Tem leituras, tem muitas leituras válidas, verdadeiras, né? Que a gente pode considerar alinhadas ao pensamento do Lacan, né?
e são muitas, né? Não tem nem como a gente saber quantas são possíveis, mas isso não quer dizer que não tenham leituras inválidas, leituras equivocadas, leituras erradas, leituras deturpadas. Tem também, né? Uma coisa não anula a outra. Ter várias possibilidades de leitura não quer dizer que determinadas leituras não são condizentes com o pensamento do Lacan. Lacan parte desse pressuposto dizendo que a leitura, por exemplo, dos autores lá da época, dos pós-freudianos, não era condizente com o pensamento do Freud. E ele propunha, né, então, uma leitura que ele julgava condizente. Também ser questionado, né, ser criticado. Mas ele usava essa retórica. Mas, então, a obra para ele, para o Lacan, do Freud, ela era uma obra aberta. Então, admitia, né, ele era esse laboratório que admitia que você voltasse para ele diversas vezes, né, e dependendo do método, dependendo dos seus objetivos, né, você poderia, né, encontrar novidades. Não é um texto morto, é um texto vivo. É um texto que comunica mais do que o autor conseguiu comunicar. Ele fala isso, Lacan. O texto do Freud nos traz uma mensagem, um conhecimento, para além do que o próprio Freud podia querer transmitir e podia controlar dessa transmissão. O texto existe como um organismo vivo, vamos dizer, né? Do qual o Freud, né? A pessoa do Freud produziu, mas depois que produziu, esse organismo, igual um filho, né? Esse organismo ganha vida própria, cresce, né? E tem pensamentos próprios, né? E movimentos próprios que o Freud não podia controlar. Isso é o que acontece com todo o texto. Depois que o texto é colocado no mundo, né? Ele ganha vida própria. Né? O autor, e não tem nem como saber o que o Freud queria dizer, o que ele não queria dizer na verdade, né? Assim, essa psicologia do autor não tem como a gente tem como investigar, né? As pessoas investigam, né? Pensando no ponto de vista biográfico, né? Mas o Lacan não trabalha com isso. Né? Ele trabalha com o texto em si mesmo, né? Ele apaga a psicologia do Freud. Ele diz que a psicologia do autor tem que ficar de fora. A gente tem que ler o texto como um texto sagrado. Não sagrado como um texto dogmático, mas sagrado nesse sentido que a gente está estudando do texto judaico, como um texto que tem que ser interpretado. Né? Que o sentido não está pronto, não está dado. Não é óbvio. Ele tem que ser interpretado, ele tem que ser investigado. Porque senão seria um texto morto. Se não o sentido tivesse estático, ele seria um texto morto. E aí, nessa perspectiva, né, assim, o leitor, ele é ativo, né, na leitura. Ele não é um objeto, né, ele não é passivo. E o texto também não é passivo. O texto também se rompe a fronteira de sujeito e objeto, né. O texto também não é mais objeto, ele é um sujeito, né. E é muito interessante, assim, que quando você começa a estudar os métodos de leitura, as teorias sobre leitura, e quando você começa a entender um pouco as técnicas e aplicar as técnicas, o texto, ele ganha vida. É uma ilusão, né? É uma falácia, essa, vamos dizer, ideia, essa crença, né, cristalizada dentro do campo psicanalítico, de que a técnica enrijece, de que a técnica padroniza. A técnica sem teoria enrijece e padroniza. A técnica construída a partir de uma teoria, ela liberta. Ela traz autonomia, ela traz espírito crítico. E ela faz a gente se relacionar com o texto de uma forma muito diferente. O texto vira um sujeito com o qual você quase está conversando, está dialogando, está debatendo, está entrando em luta, está criticando. E ele te critica de volta. E ele te indaga de volta. E ele resiste. Né? Ele ganha vida. Ele não é mais passivo. Ele não é um objeto. Ele ganha vida. Eu digo, né, porque tem essa crença dentro da psicanálise, da técnica, como algo que padroniza, mas é só se ela não tiver teoria. Né? O Althusser já falava isso naquele texto Freud e Lacan, né? Que o Lacan está trazendo, né, tá teorizando a técnica, né? Assim, trazendo teoria onde só havia, né, um procedimento reproduzível, né, sem uma teoria por detrás. Então, aqui também a gente não trabalha com essa ideia de que a técnica é um problema, né? Não, aqui a gente vai tentar descobrir as técnicas, dominar as técnicas
empregar as técnicas, né? De uma forma que elas possam, e vamos organizar de formas que elas sejam transmissíveis, compreensíveis e possam ser reproduzidas, né? Ou seja, que todo mundo possa, né, também operar a partir dela sobre os textos, né? E um efeito que isso tem, né, que é muito interessante, que conforme você consegue ter uma apreensão das técnicas mínimas, você consegue também subvertê-las, construir novas técnicas, né, pensar, criticar essa teoria do método e tentar elaborar outras, né, e descobrir outras, e fazer conexões, fazer articulações, onde traz autonomia intelectual, né, e te permite se relacionar com o texto de uma forma mais crítica. E aí segue, né? Lacan falando. Quem não se comoveu dentre os técnicos de disciplinas alheias à análise, né? Porque lá no seminário era filósofo, antropólogo, matemático, né? Não eram só psicanalistas, que levei a ler esses textos com essa investigação em ação. É importante isso, investigação em ação. Para fazer este movimento de leitura metódica dos textos não é um movimento que se faz pela teoria só. É uma teoria em ação, tem que ter uma conexão com a prática, tem que ser, né, empregado no texto. Né? E quando você faz, ou quando você acompanha as pessoas fazendo, isso vai tendo um efeito, né, sobre você. Então, quem não se comoveu dentre os técnicos da disciplina, né, quando ele levou eles a ler o texto em ação, seja a que ele nos faz seguir na interpretação dos sonhos, na observação do homem dos lobos, no Para Além do Princípio do Prazer, foram textos que ele usou. Né? Que exercício para formar espíritos, e que mensagem emprestar a sua voz. E que mensagem a qual emprestar sua voz. Aqui, exercício para formar espíritos. Então, a prática metódica de leitura de textos no seminário, segundo ele, formava espíritos. Né? Formar espíritos é isso, né? Formar intelectualidades, né? Formar pensamento, formar essa dimensão do pensamento, da intelectualidade. Que controle também do valor metódico dessa formação. Então, tem um valor metódico. Então, quem participava lá aprendia, né, teoria, né, ou elementos metódicos, uma teoria metódica, né, e do efeito de verdade dessa mensagem. Quando os alunos a quem vocês a transmitem trazem o testemunho de uma transformação, isso é importante, às vezes sobrevindo do dia para a noite de sua prática clínica, simplificada e tornada mais eficaz antes mesmo de se lhe tornar mais transparente. Então, para o Lacan, além de ser um exercício para formar espíritos, além de ser um exercício para formar, né, que traz uma formação metodológica ou metódica, tem um efeito, esse exercício de formação clínica. Ele vai dizer que os psicanalistas relatavam que a partir dessa experiência de acompanhar esse trabalho de comentário de textos do Lacan, né, a partir dessa teoria metodológica, eles mudavam a sua forma de praticar a psicanálise. Aí ele traz uma conexão entre a aprendizagem, lá que eu li, né, a aprendizagem dessa nova forma de ler o texto, de colocá-la em ação, e do efeito formativo que isso tem. Então, né, essa é uma outra dimensão do nosso trabalho. Né? Que relação uma coisa tem a ver com a outra? Isso está sendo mais investigado no outro grupo, né, como pensa um psicanalista, né, essa conexão entre métodos de leitura, mas também vai aparecer aqui, né, no nosso trabalho. Né, porque acaba ficando meio articulado os dois grupos, né, assim. O que, né, traz a nossa, né, leva a gente para outra hipótese, né,
de que se torna, então, de alguma maneira, indispensável, né, o aprendizado, o estudo e a prática da leitura metódica para a formação do psicanalista. Tanto para ele poder fazer a pesquisa dele, e se apropriar, apreender a teoria, lê-la criticamente, né, e tentar avançar de uma forma mais autônoma intelectualmente na produção de uma contribuição para o campo da psicanálise, como o estudo do método de aprendizagem, o estudo, né, teórico e a prática, né, essa parte mais técnica, né, da leitura do texto. A nossa hipótese é que tem que fazer parte da formação do psicanalista também desse ponto de vista clínico, porque vai trazer, né, mais ferramentas, mais habilidades ali intelectuais, clínicas, para ele exercer a sua prática, né? E no que vai contribuir isso especificamente é a dimensão do raciocínio clínico, né? Da construção de operações clínicas, né, ou de operações de leitura do material e de o estabelecimento, né, de como essas operações têm que ser feitas, né, como o material tem que ser lido, como essas operações têm que ser feitas, né, que tipo de efeito você espera, né, antes de serem, né, transformadas em algum tipo de intervenção, né? Então, traz a possibilidade aí da gente construir uma espécie de uma teoria, né, sobre essas operações clínicas, né? Não ficar só na parte técnica, né? Porque o psicanalista fica em silêncio, porque o psicanalista corta, porque o psicanalista, sei lá, relaciona material, né? Assim, sei lá, né? Tem várias, né, técnicas aí, prescrições que a gente vai encontrar nos livros, né, por exemplo, do Fink, por exemplo, ou, né, no sei lá, senso comum da psicanálise, não sei se é senso comum, mas no disse-me-disse da psicanálise, né, você responde a demanda, a analista não pode falar muito durante a sessão, a analista não pode fazer intervenções onde apareça algo dele, né? Né? Então, são prescrições, né? Assim, o que deve e o que não deve ser feito. A nossa ideia aqui não é o que deve e o que não deve ser feito, né? É mais investigar, né? Assim, o que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz, esperando que tipo de efeito, a partir de qual teoria, né? Então, assim, a gente seria a tentativa, né, assim, é um pouco mais difícil, mas seria uma tentativa mais descritiva, né, e menos prescritiva, que eu acho que a psicanálise tende, quando vai para esse campo da técnica, virar uma prescrição. Embora diga para não, né, não criar uma padronização, mas vira uma prescrição, né? Porque, assim, se você for conversar com os lacanianos, tudo repetindo o mesmo tipo de técnica, né, se cria até clichês, né, sobre os lacanianos, né, tão padronizado que a maneira como se colocam, às vezes, na prática clínica, que dá para fazer até fazer um clichê, né, dá até para fazer um estereótipo, né, né, aí você escuta a pessoa falando, você já sabe, essa aqui é psicanalista lacaniano, né, aí você vê ela a outra, essa aqui é da escola tal, essa é da outra escola, às vezes de tão formatado, de tão padronizado que fica, né, as ideias, né? Aí não ganha diferença, né? Para ganhar diferença tem que ganhar crítica, tem que ganhar reflexão, tem que ganhar autonomia, né? Para virar novidade, né? E quando vira novidade, né, cria diferença, né? Assim, pode não se diferencia, assim. Igual o Lacan fez, né? Lacan se diferencia, né? Do Freud se diferencia dos outros psicanalistas. Porque ele diz isso, ele não precisa repetir, né? É, Então, assim, aí a gente chega, né, então, né, assim, isso de alguma maneira justifica, né, a partir do próprio Lacan, né, então tem uma justificativa aí a partir, né, da própria experiência atual, tem uma justificativa do próprio ponto de vista da formação, né, elementar, da escola, da academia, tem uma justificativa, né, do nosso próprio trabalho, né, que a gente trabalha essencialmente com textos, tem uma justificativa que a gente encontra dentro do próprio Lacan, então aí a gente chega, né, é, aos métodos de leitura Lacan, né? Assim,
Então, aí lendo os seminários do Lacan, né, buscando, né, com essa chave de leitura sobre os métodos de leitura do Lacan, a gente vai perceber que ele declara em vários momentos que ele tem métodos, que ele tem um método, né, e que esse método, né, está baseado em algumas teorias e que esse método, né, tem uma dimensão técnica que se diferencia do método de outros psicanalistas da época, os quais ele critica. Então, quer ver? Tem outras citações. Eu vou ler de forma mais geral, mais parafraseando, né? Só para vocês saberem. Né? Então, em 53, né, no Simbólico Imaginário Real, aquela conferência de 8 de julho que ele faz para a inauguração da Sociedade Francesa de Psicanálise, ele diz, né, eu estou propondo uma nova orientação de estudo da psicanálise. Então, assim, ele está propondo uma nova orientação, que significa isso, uma nova chave de leitura. Olhar os textos a partir de uma outra perspectiva, que não essa que estava sendo vista na época. E para isso, eu preciso voltar aos textos. Voltar às fontes. Né? E investigar esses textos, ele vai falar assim, em minúcias, rigorosamente, tentando entender o que cada palavra significa, como elas se relacionam, por que elas estão ali, daquele jeito. Tudo isso, né, já são princípios metodológicos. Né? Então, se ele vai voltar ao texto, numa pesquisa, ele precisa de um método adequado ao objeto de estudo dele. Então, o método adequado para o estudo de textos é o método de leitura de textos. Né? Então, aí ele vai buscar esses métodos. Né? E é importante dizer também, né, que esse trabalho dele, né, esse programa de investigação dele, né, da obra do Freud, né, que ficou conhecido como o projeto de retorno A, né, também não é invenção dele. Esses projetos de retorno já existiam, né, desde a década de 20, de 30, né, foram inventados dentro da teologia, né, com uma proposta de fazer um retorno às fontes de textos religiosos a partir de uma outra orientação de estudo, porque, né, dois teólogos, né, esqueci o nome deles, um era Lubac, esqueci o nome do outro, cristãos, né, dois teólogos cristãos de uma universidade francesa, e outros pesquisadores, né, partiam da hipótese de que esses textos foram, de alguma maneira, sei lá, mal estabelecidos, mal traduzidos, mal interpretados. Então, você precisaria fazer esse retorno às fontes para aprendê-los, né, para lê-los, para interpretá-los, né, estabelecê-los de uma outra forma, em articulação, inclusive, com os novos movimentos, né, as novas ideias ali, teológicas do momento da França. Ou seja, é a mesma coisa que logicamente, é a mesma proposta do Lacan. Então, não é uma invenção dele, né? E esse projeto foi utilizado por Kojève e por outros da época, né? Que eu ainda não consegui mapear, mas que é uma ideia boa de mapear quem usava esses projetos de retorno A. Foucault, né, no texto O que é um autor, quem quiser ter interesse em entender o que é esse projeto de retorno A, ele faz uma proposta ali, né, uma pequena teorização do que seria esse retorno A. E aí ele explica, né, que o retorno A, né, que ele não está falando do Lacan, ele está falando do projeto de retorno A empregado por vários pesquisadores, né, e ele baseia nisso para fazer ali a pequena teorização que ele faz. Consiste, né, num retorno aos textos originais, pelo entendimento de que houve uma degradação do sentido desses textos, uma degradação do pensamento do autor, e que isso justifica e faz a gente ter que voltar lá para recuperar isso, para recuperar esse sentido perdido. A perda do sentido não é uma perda do sentido produzida por um movimento exterior ao campo. É uma perda produzida internamente. Então, um movimento interno do próprio campo, pode ser filosófico, teológico, psicanalítico, produziu aquela degradação. Então, é dentro do próprio campo, né,
dentro dos próprios textos aí, né, que você vai ter que voltar, então tem que voltar para o texto original, né? Não adianta voltar para os comentadores, porque os comentadores já degradaram o texto. Então você só vai repetir a degradação. Então você tem que voltar para o texto do Freud, né? E tem sempre essa dimensão meio de, entre aspas, reler ali o texto. Entre aspas não, é reler o texto, mas já a partir, né, do contexto contemporâneo. Por isso que ele vai para linguística, antropologia, né? Que vai reatualizar esse pensamento, né? Então não é um retorno que vai repetir o mesmo, né? É um retorno que recupera o sentido do pensamento, mas em outros termos, né? E o sentido do pensamento, essencialmente, que o Lacan queria recuperar, principalmente no campo da neurose, né? É a afirmação freudiana, né, de que o sujeito, né, assim, não é o senhor na sua própria casa. Então, ele está marcado por uma divisão subjetiva, né, e que o que o determina é essa dimensão inconsciente da qual ele não tem controle, a qual ele não tem acesso, ele só sofre, vamos dizer, os efeitos, né, que ele vai dizer que essa foi a deturpação, né, na psicologia do ego, que apagaram essa dimensão, né, foi o reforçamento do ego, que também é criticável, né, essa leitura que o Lacan faz, né, pelo que a gente está estudando, pelo que eu tenho recuperado, é criticável, né, assim, muitas das críticas dele não correspondem ao que os psicanalistas estavam fazendo, e nem a teoria dos psicanalistas, né. Aí daí a importância dos métodos de leitura. Sem métodos de leitura, a gente lê cegamente e acredita. Porque o Lacan, sendo quem é, tendo a autoridade que tem, e usando a retórica que ele usa, a gente vai acreditar nele se a gente não tiver recursos, ferramentas teóricas e técnicas para verificar se o que ele está falando, né, condiz ou não com a realidade ali dos textos que ele indica, que ele fala, né? Ou se ele está né, deturpando, né? E mesmo que ele estiver deturpando, né, isso não tira o valor, né, do que ele produziu, né? Mas a gente sabe que não é isso que, de fato, que esses autores estão fazendo. Então, talvez, né, assim, vale a pena ler esses autores também, né? E a gente também... são várias diferenciações. A gente pode diferenciar o que ele fala que é verdadeiro, o que não é, o que no texto dele é, de fato, né, algo que o Freud falou, o que não é, como ele altera, até que ponto ele altera, né? Que tipo de argumento que ele usa, que é o argumento válido, que é o argumento que não é, né? Isso vai nos liberando aí para ter essa relação diferente com o texto. E é a relação que ele tem nesse retorno ao texto freudiano, né? Tudo que eu estou dizendo é o que ele faz com o texto do Freud. Então, assim, eu estou aplicando ao Lacan, né? Estou sendo rigoroso com ele da mesma maneira que ele era rigoroso com o Freud. Então, estou propondo a ele, estou propondo uma leitura dele da mesma maneira que ele lia o Freud, né? E é uma indicação que ele mesmo faz, que a gente tem que ler o autor desse jeito. Então, ele propõe um retorno nesses textos, então é necessário aí, né, métodos de leitura, né, que é uma coisa, a princípio, óbvia, né, se a gente está lendo um texto e a gente precisa, né, que é um objeto de estudo, a gente precisa de um método, né, adequado para ler, né. Aí ele propõe que vai fazer essa análise precisa, aí ele vai indicar ele vai falar de várias, vamos dizer assim, várias concepções, né, de método, né. Ele vai falar da disciplina do comentário, mas todos estão articulados, a disciplina do comentário, de uma análise lógica, ele vai falar de uma tradução algébrica, o método comentários do texto, ele vai trazer princípios psicológicos, princípios de leitura, né? Sei lá, comentar um texto, quando a gente comenta um texto, quando a gente lê o texto, a gente tem que evitar compreender muito, né? Que a compreensão que interessa, de fato, vai sair dessa não compreensão. Então, o destaque das partes, das lacunas, das contradições, do que está em aberto no texto, quando você vai ler de uma forma crítica. Outras indicações que ele faz leiam Freud usando as minhas chaves de leitura, né? Minha rosa dos ventos, imaginário, simbólico e real. Né? Então, ele cria chaves de leitura, categorias de leitura e categorias de análise para ler o Freud. Não estava em Freud, né, nenhuma dessas categorias, né? Ele até fala, se Freud tivesse, né,
a teoria do imaginário que eu proponho, ele teria resolvido esse problema. Ou seja, Freud não tinha, não está em Freud. E ele não tira do Freud, tira da etologia, por exemplo. Quer ver? É... Outra coisa que ele faz é criticar os outros psicanalistas. Ele critica o Hartmann, por exemplo. Ele diz que o Hartmann usa um método de sincronização do pensamento do Freud. Então, ele vai pegar as contradições, as ideias que não casam, né, as antinomias, o que fica ali contraditório, e vai tentar pôr uma ordem, vai tentar nivelar, né? Então, ele apaga as contradições, apaga as antinomias apaga as lacunas. Não, esse não é nosso trabalho. Nosso trabalho é um progresso em compreensão. É compreender por que essas lacunas estão lá, por que essas contradições existem. Aí ele propõe um outro método, né? Divide o pensamento do Freud em etapas, analisa cada etapa e as contradições existentes, e aí coloca elas em relação. Né? Ele faz isso para entender o eu no seminário 2. Ele analisa a primeira etapa, que é da época do projeto, interpretação de sonhos, e a segunda etapa, que é da época do narcisismo, teoria do narcisismo. Aí ele também indica os textos que a gente tem que ler, né? A gente não, né? As pessoas do seminário. Nesse seminário 2, né? A gente vai pesquisar o eu, na teoria e na técnica, né? No Freud e agora, e vamos comparar, né? O que tinha no Freud, né? Será que essa teoria, né, da relação de objetos, será que essa teoria do eu, né, existia de fato no Freud? Era algo central, né, para os psicanalistas do ego centralizarem isso tanto agora? Ele já começa o seminário 2 falando com a hipótese dele. Não, não é. Né? Isso não era central no Freud. Né? A relação de objeto. Não, estou confundindo, estou falando isso da relação de objeto. Na relação de objeto, ele fala isso, né? Ele está estudando a relação de objeto. Que ele vai dizer, entre os psicanalistas do ego, né, ou os psicanalistas que estudam a relação objetal, eles vão dizer que há uma relação harmônica entre sujeito e objeto. Isso estava no Freud ou não estava no Freud? Ou isso é invenção dos psicanalistas? Ou é uma leitura equivocada? Aí a hipótese que ele já lança no começo do seminário 4 é: não, isso estava no Freud, ele fala em um momento, de maneira colateral, não desenvolve, né, o que se mantém, de fato, central para ele nessa ideia da relação sujeito-objeto a relação de sujeito-objeto é conflituosa, o objeto é parcial, o encontro é sempre frustrante, né, é sempre um desencontro. Ou seja, né, a leitura deles não respeitam o espírito da pesquisa do Freud, não estão alinhados com o pensamento do Freud. Eles destacam algo que o Freud não destacou, né, na perspectiva dele. Isso é um problema, destacar outra coisa? Também não, né? Ele também faz isso. Ele destaca coisas que o Freud não destacou e desenvolve do jeito dele. Né? Isso não quer dizer que está errado, né? Mas pode ser criticado. Aí, no seminário 2, ele indica os textos, né? Ele vai estudar o seminário, ele vai estudar o eu, ele fala, leiam o projeto, leiam a interpretação dos sonhos, leiam a origem da psicanálise, né? Leiam ensaios da psicanálise, leiam análise infinita e infinita, leiam o princípio do prazer. Ele indica os textos que é para ler, que ordem você tem que ler os textos e quais chaves de leitura na cabeça. E aí ele vai dando dicas, assim, até de procedimento. Leiam várias vezes, senão vocês não vão entender. Leiam tal parágrafo. Esse tal parágrafo ele é hermético. Ele é muito difícil de entender. Você vai precisar ficar lendo várias vezes, dominar o que está naquele parágrafo, né? Para você aí conseguir lê-lo. E como você vai conseguir lê-lo? A partir da minha chave do simbólico, da minha categoria do simbólico. Então, você vê, ele diz, leiam aqui, mas leiam a partir dessa perspectiva.
E aí ele diz aqui, ó, de novo, Freud não inventa a categoria de imaginário. Imaginário não estava em Freud, né? Ele diz, Freud não tinha este recurso. Se ele tivesse, ele não teria passado por esse problema que ele está discutindo no seminário 2 também, do texto que a gente vai trabalhar sobre o tema da regressão. E ele fala a mesma coisa do simbólico, né? Ele vai dizer, né? Vamos agora estudar o Além do Princípio do Prazer, esse último parágrafo, muito complicado, muito hermético, que você tem que ler para entender, que o Freud ali, né, faz uma elaboração que nos confunde, que é em torno do dualismo, né, entre né, que é uma espécie de dualismo entre como é que é natureza e cultura, algo nesse sentido, assim, né? Aí ele fala assim, esse dualismo nada mais é do que aquilo de que falo quando dou destaque à autonomia do simbólico. A autonomia do simbólico. Para Lacan, o simbólico é uma máquina que funciona à revelia do sujeito, do eu. É uma máquina que funciona sozinha e que tem uma estrutura, que tem uma lógica, né, e que produz sentido, né, e que produz, né, assim, uma lógica, né, de articulação significante que, consequentemente, vai ter esse efeito sujeito, né, mas ninguém controla, o sujeito não controla, funciona a revelia dele. Então, esse dualismo nada mais é do que aquilo de que falo quando dou destaque à autonomia do simbólico. E isso Freud nunca o formulou. Para fazer que vocês entendam esse texto, né, preciso de uma crítica e de uma exegese de seu texto. Exegese também é uma prática metódica de leitura. Não posso, desde agora, considerar como estabelecido justamente o que tem de ser provado nesse ano. Então, ele tem uma hipótese e que ele vai tentar demonstrar, que creio que vou poder demonstrar a vocês que a categoria da ação simbólica tem seu fundamento. Então, ele vai, a partir do texto, da leitura do texto do Freud, dessa chave que ele formulou como hipótese, que é da ação simbólica, defender a tese dele, né? A tese que ele está trabalhando aí no texto, que não estava no Freud. Essa é a complexidade do método. Então, assim, esses são alguns exemplos, né, de como a gente vê, né, tem vários outros aqui, de como ele aparece, essas indicações dele metodológicas, né, né, então, o que justifica aí, então, né, a gente ir né, se voltar para evidenciar essa dimensão metodológica, né, já que ela também não está evidenciada no campo, tem uma lacuna no campo, né, não é uma lacuna qualquer, é uma lacuna essencial, né, que a gente precisa preencher aí, que a gente precisa começar a discutir, né, a gente precisa produzir um debate sobre esse assunto, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né, e aí, né, uma das raízes desses métodos, né, vamos dizer assim, uma das teorias às quais ele recorre para elaborar esse método, né, é a teoria judaica, é a cultura judaica, é a filosofia judaica, que é a que a gente está estudando. Então, ele vai citar Maimônides, ele vai citar Spinoza, ele vai citar o método Midrash, que ele vai dizer que ele emprega para elaborar o seminário 17, né? E isso fez, então, a gente decidir, né, estudar, né, como que essa dimensão teórica, metodológica, né, e um pouco da cultura judaica, né, que o Wilson trouxe e vem trazendo para a gente, da teologia, da filosofia, né, judaica, tem relação com a psicanálise, né? Freud era judeu, né? Embora ele tentasse não fazer da psicanálise uma ciência judaica, né, por conta do antissemitismo, etc. Mas os autores vão mostrar, né, alguns autores como a Beth Milan, né, a Beth Milan, não, Beth Fuchs, e o Gerard Haddad, que é o que a gente está estudando, né, que no Freud, né, o pensamento judaico operava por detrás do seu pensamento. Eu tenho uma hipótese que eu vou precisar investigar ainda, né, que a gente chegou aqui no método de leitura algum tempo atrás, sobre os métodos de leitura, que uma das...
uma das inovações, né, em relação à psicanálise, que torna a psicanálise de fato uma psicanálise, é a mudança metodológica. Quando sai do método hipnótico, do método catártico, do método da associação livre, a psicanálise surge, né, enquanto prática, né, enquanto uma prática, né, diferente da catártica e da hipnótica. Então, a dimensão metodológica ela é essencial do surgimento da psicanálise. Né? É algo a se investigar. Mas a dimensão metodológica, então, também está enraizada, fundamentada no pensamento judaico. Então, fomos para o Gerard Haddad, que ele já fez essa pesquisa, né? Ele é um pesquisador da relação entre psicanálise e judaísmo, né? No Freud e no Lacan, né? A gente está voltando para os textos dele para tentar entender essa relação. Então, a gente está com o texto dele. E é isso que a gente está fazendo desde o começo do ano, a gente vai continuar fazendo isso. Mas aí tem uma outra questão é, que, é, que tem a ver com o nosso método de trabalho. Né? O nosso método de trabalho não é um método que implica só ler o autor, entender o que ele está falando e reproduzir. Né? A gente quer fazer esse mergulho no texto, essa conversa com o texto. Né? A gente quer aplicar o método que a gente está aprendendo. Então a gente vai muito devagar. Assim, é muito lento o trabalho que a gente faz. Então a gente está na introdução ainda do texto, né, do Haddad, porque ele vai construindo, então depois vocês podem ler esse texto do Haddad, né, para o próximo encontro. É muito interessante. Ele é dividido em várias partes, né? Se vocês quiserem ver o comentário que a gente fez das outras partes, vocês podem acessar os vídeos que estão no YouTube. Estão todos nomeados, né? Então dá para vocês encontrarem. O Haddad vai citar o texto da interpretação dos sonhos do Freud. A gente leu. O Haddad vai citar o texto da psicopatologia da vida cotidiana, que é o esquecimento do nome do Sr. Hélio. A gente leu. O Haddad agora está citando, né? Ele cita Midrash, outros termos. O Wilson trouxe, né, para a gente ter um contato e entender do que ele está falando. Talmud, Midrash. O Haddad fala da interpretação, fala algo, ele fala, eu parti de um ponto onde o Lacan fala e não desenvolve no texto que ele interpreta a injeção de Irma. Estamos nesse texto agora, tentando entender qual que é o método de leitura que o Lacan emprega na leitura desse texto. Né? Então é isso, a gente entendeu como é que o método que o Freud aplicou, agora o método que o Lacan está aplicando. Né? Aí a gente faz isso, depois a gente volta para o texto do Haddad, né? Que eu acho que depois disso a gente consegue terminar. Acho que esses vão ser os retornos necessários. E aí, né, a gente vai decidindo com o tempo o que fazer. Então, assim, são vários textos, vocês podem ir lendo devagar, né? Mas é importante que leiam, né? A experiência é outra, né? Porque você lê uma vez, depois você vem aqui, a gente discute, aí você vai ler de novo, você já vai ler com uma outra forma de, né? Uma outra chave. Eu vou indicar textos metodológicos de leitura que eu trouxe, se vocês puderem ler também. Vão te trazer uma outra visão da leitura do texto do Lacan, do Freud ou do Haddad, quem for, né? E, e é isso, né? Aí no próximo encontro a gente vai continuar com, né, assim, a gente já começou, mas a gente vai continuar com o texto do Lacan, a gente retoma também esse texto do Lacan, é o motivo da gente ter voltado para ele. Mas eu aconselho, então, a leitura desse texto do Haddad, né, e o começo da leitura desse texto do Lacan, né, que eu acho que um encontro só não vai ser possível. Assim. Então, é isso que eu preparei, pessoal. Agora eu abro, né, para vocês poderem comentar, fazer perguntas, né, críticas, né, sugestões de leitura, de coisas a investigar, ou só comentários mesmo, assim, o que vocês pensaram, né, assim, e aí, e pensou alguma coisa, fez sentido para vocês, vocês já tinham ouvido falar dessa discussão, isso também eu gostaria de saber, assim, vocês já ouviram falar dessa discussão em algum outro lugar? Alguém tá a par disso? Não? Lacan, por si próprio, ele é bem complicado de se ler, né?
Mas eu não sabia. Muito complicado. E aí, a gente encontra as dificuldades por si própria na, muitas vezes na tradução, né? Porque Ah, às vezes a gente encontra alguns erros de tradução, uhum, tipo como em Freud, né? E aí, também. por ele inventar um idioma próprio, umas palavras próprias, a gente às vezes não sabe se é um erro de tradução ou se é realmente algo que ele está querendo falar, entende? Então acaba tendo essa dificuldade a mais na gente que não, por exemplo, para mim que não sei francês, que não posso ir buscar no original lá do Staferlat, né? Então, Uhum, o grupo eu acho que vai ajudar bastante nisso, porque justamente para descobrir uma outra forma de conseguir ter uma certa interpretação do que o Lacan está falando, por mais que eu não consiga ficar navegando entre outros textos em outras línguas, sabe? Para fazer essa busca uhum, ativa de tradução e tudo mais e comparações. sim. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante que você trouxe. Eu até tinha anotado aqui para comentar, mas eu deixei para não passar o tempo, né? Que é uma coisa que também, né, a gente tem discutido, né? Que foi uma questão que um colega, o diretor aqui da Polo, um colega meu, um amigo, a gente tem um projeto junto, que chama Lindsay Oishi, que está trabalhando, né? Ele está trabalhando com tradução, ele está traduzindo, não sei se você sabe, ele está traduzindo aquele livro do Alfredo, Estruturas Clínicas, Alfredo Edelstein, você conhece? Ele está traduzindo, então ele também é envolvido com isso, tem uma galera Conheço. da Polo de O que só Brasília que tem em também está, espanhol, né? só tem espanhol por enquanto. Uhum. Aí tem uma galera de Brasília, que é a Alda, a Karine, não sei se você conhece, que elas também estão trabalhando com o sistema da tradução lá na Universidade de UNB, né? Universidade de Brasília. E aí, né? Então, assim, ele levantou uma questão que toca no que você falou, mas que acho que mais complexifica do que ajuda a resolver. O que é que a gente estava conversando? Né? A gente sabe, né, que o texto em francês que o Lacan não, que o Miller estabelece a partir, né, da estenografia dos seminários do Lacan, tem uma política por detrás, tem um objetivo, tem uma intenção, né, que está muito conectado também com a leitura que ele tem da teoria psicanalítica do Lacan. Então, não dá para a gente dizer exatamente que é um texto do Lacan, né? Que é isso, Lacan foi lá e falou. Uma outra pessoa foi lá e digitou, né? Fotografou, né? Uma outra pessoa foi lá e estabeleceu esse texto. Pôs ponto, pôs vírgula, né? Provavelmente o Lacan deve ter falado coisas assim que não dá para entender, tentou, né? Traduzir ali de uma forma inteligível. Às vezes cortou partes, né? Ah, isso aqui está muito repetitivo. Ah, isso aqui eu acho que não representa, né? Cortou partes. Então, assim, antes do estabelecimento do Miller, a gente já tem uma série de traduções. O que o Lacan falou, o que a pessoa digitou, né? Que ela pode ter digitado igual, pode ter perdido uma palavra, pode ter tido adaptação, e depois como o Miller adaptou, né? Com essa intenção, com essa política. E depois a nossa, né? Vamos supor que a gente fosse em francês. Aí a nossa leitura, que também a gente está traduzindo, né? E aí, quando chega para o português, ainda tem a tradução para o português, que é mais uma camada, que é o que você está dizendo, né? Palavras que eles escolhem. Ontem eu estava conversando um, com um doutorando do curso de letras, que ele falou que tem dois tipos de tradução, eu não sabia. Tem uma tradução que preserva, que é assim, que é estrangeira para o idioma para onde está traduzindo, por exemplo, português, ou tem uma tradução que é estrangeira para o idioma original. Então, por exemplo, tem uma palavra, sei lá, gozo, né? Na hora que eu escolho a tradução, eu posso escolher uma adaptação para o nosso universo brasileiro, português, que fique compreensível para a gente, mas que se um francês ver, não vai ficar compreensível para eles, ou o inverso, traduzir de uma forma que fique compreensível na língua francesa, mas para a gente fique estranho. E aí a gente vai ter que ficar estudando o que significa em francês, contextualizando, para a gente chegar próximo do sentido. Então, assim,
Isso são duas formas, tem várias. Então, tem toda essa problemática. Eu não sei nada de tradução, não tenho informação nenhuma, então eu não consigo nem avaliar uma tradução. A gente confia no que as outras pessoas falam, né? Você é formada em quê? Em psicologia mesmo. A psicologia também. Então, assim, a gente não tem essa formação, ninguém, né? A gente não aprende isso. Então, esse é um problema, né? E aí, mas aí a gente tem essa discussão, né? Mas com o Miller, a gente sabe, né? Assim, a gente consegue, de alguma maneira, entender, né? Perceber que ele estabelece, saber um pouco da política dele, por causa dos outros textos dele, né? A gente acompanha, né? Essa política editorial dele. Aí surge o Starfella, né? E o Starfella se vende, né? Ou é considerado como a versão mais próxima do original, do que o Lacan falou, né? Aí o Lindsay, né, trouxe essa problematização a partir da investigação que ele está fazendo. Ele falou para mim assim, o Lindsay começou a fazer uma pesquisa, né, que ele foi apresentar um texto da Pola, no seminário, e ele começou a comparar a versão do Miller com a versão do Starfella. E ele começou a perceber que o Starfella vai trazendo indicações. Isso o Lacan não falou, isso a gente retirou do texto do fulano de tal, isso a gente retirou do Miller. E aí ele começou a perceber que o Starfella também tem uma comissão editorial, que o Starfella também tem uma política editorial, tanto quanto o Miller. Então, o que eles estão colocando não é uma tradução fiel ao Lacan, é uma versão que eles escolhem a partir de uma política, o Lindsay falou. Então, quando você vai recuperar, a gente está tentando recuperar, tem uma série de editores, tem uma série de versões, então ele tira do Miller, ele tira da estenografia de uma pessoa, tem um lá que tem 4 estenografias, uma pessoa fez 4 versões, e eles comparam e tiram das 4 versões. Então, o Starfella não é a versão mais próxima do original. O Starfella não é a versão fiel. Não há uma versão fiel. Não há um acesso a um Lacan verdadeiro, fiel. Todo o acesso que a gente tem ao Lacan é mediado por inúmeras traduções, inúmeros recortes, né? É isso que eu te falei, né? Do Lacan para a pessoa que fez a estenografia, às vezes não é a pessoa oficial, às vezes é alguém da plateia, e às vezes foi gravado. Dali para quem estabeleceu. Esse estabelecimento provavelmente passou por revisão. Aí quem revisou, aí depois para a nossa tradução. Então, assim, essa ideia de que no francês a gente está lendo o mais fiel possível, não está. Então, no final das contas, a melhor forma de ler, né, e é a mais difícil, a mais trabalhosa, né, e que a gente encontra mais limitações, seria ler as versões, as várias versões em várias línguas, né? A do Starfella, a do Miller, aí tem outras, né? Tipo, que o Fórum estabelece, que outras escolas do Recife estabelecem, lá na França também deve ter outras pessoas que estabelecem, tem outros sites, né, que estabelecem, se tratando do seminário, né? Os escritos é mais uma questão de tradução mesmo, né? Porque os escritos foram escritos, então não tem muito o que fazer. Aí acho que também nesse campo que você fez da tradução. Mas que também recomenda se ler comparando, não colocando uma como mais verdadeira com a outra, mas lendo criticamente. Por quê? Né? Por que o Starfella estabeleceu desse jeito e o Miller desse jeito? Tem momentos que eles falam, Lacan não fez assim, a gente optou por fazer assim. Miller também. Então é uma ilusão de que quem está lendo em francês, está lendo Starfella, está lendo a versão original. É uma... Sei lá porque que a gente inventou isso, né? Assim, mas inventaram isso dentro da psicanálise. Todo lugar é assim. Dentro da Pola é assim. Dentro da Pola, Starfella é o original. Tem que ler em francês, tem que ler. Não é verdadeiro, né? E o Lindsay, né, descobriu isso e está estudando isso. Né? Então, assim, logo a gente, talvez ele apresente em algum lugar, a gente vai apresentar isso. Está pesquisando. O que eu te disse, né? Não resolve, né? Só piora a situação, né? Só para a gente, né? Só dificulta. Porque a gente não consegue voltar lá naquele que você falou, no retorno A, né? Já que a gente não tem muita história original do Lacan. Não, não tem. E mesmo se a gente tivesse assistido o seminário, a gente também traduziria. Seria a nossa visão. Então, assim,
tá perdido, né? Assim, o verdadeiro tá perdido, né? Nem o Lacan saberia dizer, né? E, assim, ele também não vai ter domínio total do que ele está dizendo, ele cria, né? Então, assim, tá perdido. Essa ideia de o original, o verdadeiro, é perdido, né? Objeto perdido. Não adianta nem tentar reencontrar, é objeto perdido. Mas, assim, o que ajuda, né, acho que pode ajudar a todos, né, as inteligências artificiais hoje conseguem fazer traduções muito fiéis, né, o ChatGPT, o Claude eu acho que faz uma tradução mais fiel. Não traduz tudo, às vezes, por conta de direitos autorais, mas eu fiz a tradução do texto que a gente vai trabalhar semana que vem, né, das próximas semanas do Sonho de Irma. Eu traduzi, né, fiz uma coluna em francês, uma coluna em português no Cloud, acompanhando parágrafo por parágrafo, vou mandar para vocês. Então, vocês vão ter a oportunidade de ler o Miller e de ler o Starfellow. Traduzido, mas para comparar as diferenças, as nuances, as mudanças. Mas é mais para ajudar a leitura e o entendimento do que para saber qual que é o original, fiel, porque não vai ter, entendeu? Não vai ter. Porque mesmo você comparando, você vai criar a tua leitura. Então, assim, não tem a leitura original. A gente tem que pensar numa leitura mais coerente, lógica, né? Com o pensamento lacaniano, do Lacan no geral, né? Que seja mais coerente com isso, com outros pressupostos que a gente trabalha, e que disso também produza uma clínica que a gente entenda que é mais eficaz, mais interessante, né? Que aí vão envolver outros pressupostos clínicos ainda, né? Tem outras coisas em jogo. E outras teorias que a gente pode usar também, não só a psicanalítica, né? Que a gente vai para a interterritorialidade, né? Assim, para a gente pensar em questões mais também, criar chaves também de leitura contemporâneas, né? Para pensar o Lacan. Então, assim, o original está perdido. Não é esse o objetivo. Não é nosso objetivo, né? Fidelidade ao Lacan, encontrar o original, né? Nosso objetivo é criar recursos de leitura teórica e recursos de leitura clínica que ofereçam a possibilidade da gente tratar dos pacientes e do sofrimento deles, né? Considerando as especificidades de cada caso, as particularidades de cada caso, né? Mas é isso, assim, esse é o objetivo final, né? Produzir um tratamento, como o Lacan fala, né? Eficaz. Então, assim, essa ideia meio de tradição, a gente não trabalha aqui. A tradição, a fidelidade, né? Pode falar, Luiz. Você me ouve, Gabriel? Meu áudio, não sei se ele está muito bem. Aham, tô ouvindo. Perfeito. Eu estava pensando ao longo da sua exposição, principalmente em relação a isso que você estava comentando agora, com o comentário da Aurora, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, em termos metodológicos, você repetiu muitas vezes essa palavra, né, método. Uhum. E acho que da tradição de pesquisa, assim, eu fiquei pensando um pouco, acho muito interessante, assim, essa proposta de tentar rastrear a forma como o Lacan faz esse retorno a Freud, tentar aplicar essa metodologia de leitura a ele próprio. Só que uma coisa que me chamou muita atenção é aquele fato clássico de que quando a gente pensa na obra do Lacan, além dela ser uma obra aberta, ela é uma obra que tem um ensino extensamente oral, né? Os seminários são 27 anos, então o texto dele é estabelecido a partir de uma série de, enfim, anotações, historiografias distintas, fontes Muito complexo. diversas. E aí, acho que isso me levantou uma questão, porque assim, se a gente pensa, por exemplo, no texto do Freud, ainda que, enfim, o Freud tenha, por exemplo, as conferências, alguns textos que são voltados para serem expostos de uma maneira oral, me parece, pelo menos isso é verdade, né? Mas que no caso do Lacan, porque além dos seminários, a gente tem vários textos dos escritos que eles são não publicados originalmente, mas eles são escritos como conferências que o Lacan ia apresentar em determinadas instituições, etc. Sim. E aí, fiquei me perguntando assim, como que você pensa essa questão? Porque de um lado, no Freud, a gente tem uma obra extensamente escrita, publicada, e existe, né, um processo de produção textual que pensa nesse modelo específico, que é um texto escrito, que vai ser publicado em revistas, etc. Enquanto que, no caso do Lacan, é uma outra lógica. Então, a gente até pode pensar a fala como, né, o texto significante, a gente trabalha isso, né, no contexto da clínica, mas eu queria entender assim, se você pensa que há alguma particularidade, nesse caso específico, por ser um texto que ele é estabelecido, né, além de ser por muitas mãos, como você estava conversando com a Aurora, mas também
por ele ter essa tradição de ser oral, de ser uma coisa falada, ou pelo menos escrito para ser falado e não originalmente para ser publicado como texto, porque pensou, né, que pelo menos a gente estrutura um pensamento mesmo argumentativo, defender uma ideia verbalmente, para falar de uma forma diferente da forma como a gente escreve. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, só se puder dar alguma ideia como você pensa essa questão, acho que me interessaria bastante. Tá. Então, é uma questão também que eu tenho pensado, né? Até o momento, né? Eu acho que assim, é uma coisa que vai ter que avançar para pensar, mas até o momento, o que eu pensei, né? Qual é a hipótese que eu estou trabalhando, né? Assim, o seminário, né, foram baseado em ensinamentos, né, ali orais, né, uma transmissão oral. Mas, né, ele foi estabelecido no formato de texto. Então, eu estou partindo do pressuposto que é um texto, né, independente de onde ele tenha vindo, né, de como ele tenha sido formado originalmente, né, ele é um texto. E aí, nesse sentido, né, por enquanto, eu estou colocando no mesmo nível do Freud, né? É um texto e é um texto, né? Mas já me fizeram essa pergunta, né? Assim, que o texto do Freud, né? É isso, né? É um texto argumentativo, né? Assim, tem hipóteses, tem o problema, tem os argumentos, tem a tese que ele defende, tem as conclusões, né? Assim, é um texto argumentativo, claramente argumentativo. O texto do Lacan, né, a fala do Lacan, né, já me questionaram assim, mas será que daria para aplicar será que daria um método específico de leitura para aplicar para um texto que foi construído oralmente? Né? Acho que daria, né? Se daria talvez para pensar, né, nas diferenças, né? Eu acho que teria que considerar, né? Sei lá, por exemplo, tem muitos desenvolvimentos que o Lacan tem muitas afirmações que o Lacan faz que ele não desenvolve, que ele não fundamenta. Assim, que no fundo, ou você tem que descartar, né? Não pode levar como válidas, a não ser que você consiga fundamentá-las, né? Por exemplo, essa afirmação que o Lacan faz, de que há uma relação entre o estudo médio de leitura e a formação clínica, ele não fundamenta, né? Então não dá para eu tomar como verdadeira, mas dá para eu tomar como um objeto de pesquisa, que é o que eu estou fazendo. Mas só para dizer assim, mas ainda não consigo te dar uma resposta, assim, você vê que não vai muito, né? Eu acho que estou colocando no mesmo nível. Mas isso levanta uma outra problemática que eu acho, né? Na clínica, a gente também trabalha com a dimensão oral. Mas o Lacan fica dizendo que a gente tem que tomar a fala do paciente como um texto. Fala não é igual a um texto. Não dá para dizer, né? Aí a diferença fica mais clara ainda, que você está trazendo, né? Fica mais clara ainda, né? Como é que você toma uma fala como um texto? Ele não tem a mesma estrutura, né, sei lá, um texto argumentativo não tem a mesma estrutura de uma fala dentro de uma análise. Você não está ali, né, argumentando, né, você não está defendendo um problema, não está defendendo uma tese, né. Mas ele diz que é para tomar como um texto, né. Então, assim, é uma coisa que a gente vai investigar. A solução que eu consegui dar até agora, né, independente, né, de ter sido algo, de ser uma fala, ou de ser, vamos dizer assim, de ser um texto escrito, de ser um texto, vamos dizer, entre aspas, oral, é focar mais na estrutura lógica, mais na base, né? Porque o texto do Freud era um texto argumentativo. Eu estou pressupondo, né? E aí a gente vai verificando, né? Que a fala oral do Lacan também é argumentativa. Então ele tem hipóteses, ele constrói um problema, ele cria argumentos, uma fundamentação para defender a tese ali, ou as hipóteses que ele está elencando, né, e chega numa conclusão. Que é um pouco isso que eu disse no seminário 4. Né? Ele localiza um problema, né, na literatura. Estão pensando na relação de objeto como se fosse uma relação harmoniosa. Isso é um problema. Minha hipótese, né, e diz que estava no Freud. Minha hipótese é que não estava no Freud. Que a teoria psicanalítica não tem que ser centrada nisso, tem que ser centrada numa relação de objeto conflituosa. Então, eu vou aqui, né, tentar
fundamentar, criar argumentos para defender essa hipótese. Aí ele vai demonstrando que no Freud não era assim, por que não era assim, né? Vai demonstrando como é que é no psicanalista, que tipo de efeito tem, né? E vai demonstrando a tese dele, que como a partir da tese dele, né, poderiam ter outros efeitos e seguir de outra forma. Então, estou pressupondo que tem uma estrutura também argumentativa. Mas não tira, mas não impede essa pergunta que você fez, né? Assim, teria que se perguntar qual que é a diferença mesmo. E os escritos, mesmo os escritos do Lacan, né? Porque o escrito, né? O escrito mesmo, ele consegue ser mais fechado, né? Assim, ele tem uma estrutura, cada palavra pode ser pensada, pode ser elaborada, né? Por isso que o Lacan fala, volte para o Freud e veja por que aquela palavra está ali, qual que é a lógica, qual que é a lógica interna, né? Com precisão, né? Com esmero. No Lacan, não sei se dá para ir dos seminários com tanto esmero. Numa fala oral, e ele não lia, nas conferências ele lia, mas no seminário ele não lia, ele fazia umas anotações e ficava lá, né? Divagando e viajava, né? Às vezes falava umas coisas que ninguém entendia, né? Então, assim, e aí eu acho interessante também, como é que a gente enxuga? Como é que a gente tira? Tem uma professora lá que eu faço um curso na USP, na filosofia, ontem ela falou, como é que você tira a cobertura? O que é o mais elementar? O que é a base? Né? Porque no seminário é muita cobertura, né? É igual aqui, a gente está conversando, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, né? Um monte de coisa aqui não dá para aproveitar, né? Assim, pode aproveitar se fosse para investigar, mas não tem fundamentação. É uma ideia, uma hipótese, né? Uma opinião, né? Então, assim, por enquanto é um pouco isso que eu penso. Entendi. Né, eu estava pensando sobre isso, porque acho que é uma questão com que eu já me havia, à época que eu estava na graduação, fiz uma pesquisa de iniciação científica que era uma exegese, basicamente, de um seminário específico, e aí era sempre esse problema de como que a gente vai pensar a forma como esse texto foi produzido. E aí me parece que... Você é formado em filosofia? Não, psicologia, mas a gente psicologia fez também. uma exegese de um seminário específico do Lacan, do cenário 18, e é um método que, enfim, ele está passando por várias repaginações lá no grupo de pesquisa que eu fazia parte, justamente por ser um método que, acho que ir se aprofundando nele foi gerando mais questões em relação a cada ponto que faz sentido. E aí me veio esse pensamento que, assim, me parece que tem duas formas mais interessantes de sustentar isso. Talvez essa via mais lacaniana, pelo menos foi assim que eu nomeei, né, de que, tipo, tal como na clínica, a fala é um texto. Então, beleza, a gente justifica assim. Mas eu achei bastante interessante essa via meio, me veio nesses termos, é uma via meio axiomática. A gente parte desse pressuposto e vê se ele se sustenta. E me parece até mais proveitoso do que só defender com base no que o Lacan já falou, porque a gente está meio que tentando tensionar um pouco isso, né? Então, porque o Lacan, às vezes, ele é muito prescritivo, né? E os psicanalistas também. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer por quê? De onde você tirou isso? Né? Assim, como é que você fundamenta isso? Se a gente testar na prática, funciona mesmo? Eu acho que é mais tomar como hipótese, né? Vamos testar essa hipótese aqui? Né? Não é tomar o que o Lacan diz como verdadeiro, né? Assim, a gente leva a sério o que o Lacan falou, né? Porque a gente está estudando, né? Mas não é porque ele falou que é verdade, né? Depois, se você puder compartilhar, né, o seu texto, né, alguma produção que vocês têm sobre esse assunto, você vai compartilhando com a gente, né, que a gente vai pensando. A gente, né, assim, é difícil a gente achar trabalhos assim. Pelo menos eu tô com dificuldade de achar. A formalizada eu não tenho nada, são só discussões de mesa, de bar e tal, mas um amigo meu que está no mestrado, agora, enfim, fez a qualificação, ele tem uma seção do método dele que tenta fazer algumas contribuições em cima disso, assim. Então, tendo sido tudo pronto, aí eu posso ver de compartilhar também. Tá bom, obrigado. Que isso. Bem, então é isso, pessoal, obrigado pela participação, a gente passou do horário, né, das próximas eu prometo que a gente eu termino mais cedo, né, de fazer os comentários que eu quero fazer, e fazer uns 40 minutos só, 50 minutos, aí a gente vai ter mais tempo de meia a meia, assim, de debater, tá bom? Então, aí é isso que eu indiquei, tentem ler aquele texto do Haddad,
e o texto do Lacan. É isso, sem pressa, porque a gente vai voltar várias vezes, o do Haddad também a gente vai voltar de novo mais para frente. Então, assim, vai lendo como dá, né? Aí a gente se vê, então, daqui 15 dias. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Bom dia.